Do Paraguai apreende 25 carros e prende 16 pessoas numa ação para prevenir a guerra pelo comando do tráfico na fronteira. E outra operação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão contra a facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, na capital e em outras 3 cidades do estado. Aqui em Dourados, os mandados foram cumpridos na penitenciária estadual. Objetos foram apreendidos e transportados nesse carrinho. Mensagem racista de um calouro da UFMS vira caso de polícia. A partir do próximo dia 12, 6 usinas que geram energia elétrica em Mato Grosso do Sul vão passar por uma fiscalização. É uma determinação da ANEEL depois da tragédia da Vale, em Brumadinho. Uma operação hoje em Mato Grosso do Sul e outros 2 estados teve como alvo uma facção criminosa que atua dentro dos presídios. Em Campo Grande, 8 mandados judiciais foram cumpridos. Os presos foram levados para a penitenciária de segurança máxima. Os policiais estiveram em vários bairros da capital. No portal Caiobá, o BOPE apreendeu quase 2.500 pacotes de cigarros contrabandeados. Aqui em Dourados, os mandados foram cumpridos na penitenciária estadual. O Ministério Público diz que os alvos foram pessoas ligadas a uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Cerca de 30 homens do batalhão de choque da Polícia Militar passaram a manhã na PED. Objetos foram apreendidos e transportados nesse carrinho. O Ministério Público ainda não divulgou um balanço da operação. E Mato Grosso do Sul deve receber nas próximas horas 23 presos transferidos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Apuramos que são 23 detentos, 20 envolvidos na onda de ataques em Fortaleza, no Ceará, no começo do ano, e outros 3 são da Bahia. Com esses, o Presídio Federal daqui vai reunir no total 140 detentos. A capacidade é para 220. Em Pedro Juan Cavalheiro, a Polícia Nacional do Paraguai apreendeu hoje 25 carros durante uma operação chamada Minotauro. Na periferia da cidade foi localizada uma quadra com 6 casas, onde foram presas 16 pessoas, a maioria brasileiros que, segundo a polícia, têm ligações com Sérgio Minotauro, o chefe do tráfico preso na terça-feira. Também foram apreendidos celulares e dinheiro. Ali, na região de fronteira, as polícias do Brasil e do Paraguai seguem mobilizadas para evitar que uma guerra pelo comando do tráfico ganhe maiores proporções. Minotauro foi preso num condomínio de luxo em Balneário Camboriú, Santa Catarina. No dia, foram apreendidos também um carro de luxo, $100 mil e celulares. O local onde o traficante está preso não foi divulgado. Uma mensagem racista enviada em um grupo de calouros do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul gerou muita polêmica e virou caso de polícia. A mensagem foi enviada na noite de quarta-feira. Quase 50 pessoas faziam parte do grupo. O teor dessa mensagem era muito pesado, gerando assim um desconforto entre todos os alunos que estavam ali, né, no grupo. Ainda mais os alunos negros, né? Se trata de um crime, né? Um crime de racismo. A mensagem circulou num grupo de WhatsApp que foi criado para recepcionar os calouros do curso de Direito, que vão começar a estudar esse ano aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Depois de toda a polêmica, o grupo se desfez. O Carlos é coordenador do Diretório Central de Estudantes, já fez boletim de ocorrência e procurou o Ministério Público. Foi feita uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público. Nós vamos lá conversar com o delegado e verificar as medidas cabíveis para tal ato. A Polícia Civil vai investigar o caso. Nós temos previsto 2 crimes. Essa é a injúria comum, que seria clínica geral, né, quando a pessoa ofende a honra objetiva ou subjetiva dessa pessoa, e a injúria por discriminação racial. Para se caracterizar a injúria racial, precisa acontecer, está previsto elementos objetivos do tipo: nós não atendemos, nós não queremos aqui nessa universidade pessoas da raça negra. Claro que, obviamente, se falar raça negra, você não está ofendendo, mas daquela forma como foi colocada relação à cor, pode caracterizar assim uma injúria comum. Para ser injúria racial, precisaria ter um dolo mais específico.
Em nota, a UFMS destacou que toda denúncia feita na ouvidoria é encaminhada e apurada pela unidade competente que adota as providências administrativas cabíveis. A instituição afirmou que preza pelo respeito acima de tudo e repudia qualquer ato de racismo e, em situações como a relatada, o procedimento administrativo não exclui a recomendação de que o ofendido noticie os fatos para autoridades competentes. Enterrado em Antônio João, o corpo da menina de 9 meses que morreu depois de um ataque de um cão da raça Pitbull. É destaque do próximo bloco. Até já. A gente volta para falar de uma tragédia que chocou todo mundo que soube dessa notícia hoje. Uma criança de 9 meses, uma menina, foi atacada e morta por um cachorro da raça Pitbull. O Diogo Nolasco, lá de Dourados, está ao vivo com a gente, tem as informações. A criança já foi enterrada, né, Diogo? Boa noite. Oi, Lucimar. Olá para você que acompanha o MS2. Olha, a menina de 9 meses foi enterrada hoje às 13h30 da tarde no cemitério municipal de Antônio João. De acordo com informações da Polícia Civil, o cachorro foi levado para o sítio de um parente distante da família para que os pais pudessem voltar para casa. Essa criança ela foi atacada quando brincava na sala de casa por esse cachorro de 2 anos da raça Pitbull. Esse ataque aí abalou muito a cidade, né? Porque a cidade de Antônio João tem cerca de 8.000 habitantes, a família é bem conhecida. E de acordo com informações da polícia, a criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Alice completaria hoje 9 meses. Eu conversei, com a delegada responsável pelo caso. Ela disse que vai respeitar o luto da família, mas precisa ouvir os pais para saber se houve algum tipo de omissão no cuidado com os animais. Lucimar, é uma notícia muito triste. A gente só tem a desejar todo o conforto e o amparo nessa família, Diogo. Obrigada, tá? Para quem anda descuidado da velocidade na capital, cuidado, foram 15.000 multas só na primeira quinzena de janeiro. E as investigações de tortura contra uma adolescente são destaques do Giro de Notícias. A polícia segue à procura das jovens suspeitas de torturar uma adolescente de 16 anos em Campo Grande. A sessão de tortura há quase um mês foi compartilhada nas redes sociais. A Justiça já expediu mandados de busca e apreensão contra 2 adolescentes de 17 anos, consideradas foragidas. O caso está sendo investigado pela DPCA porque uma das suspeitas tem 18 anos e a vítima é uma adolescente. Flagrante de incêndio num carro no bairro Iraci Coelho, na capital. As chamas estavam altas no momento em que os bombeiros atendiam a ocorrência. O dono disse que havia acabado de abastecer o carro num posto ali perto. Depois de 2 anos com a fiscalização reduzida, os novos radares já operam em 31 pontos da capital. Hoje, 15 equipamentos geram multas para quem excede o limite. Até 20% acima do permitido, punição de R$ 130 e 4 pontos na carteira. Entre 20% e 50% acima do limite, R$ 195 e 5 pontos. Para quem excede a velocidade em mais de 50%, a infração é gravíssima. A multa salta para R$ 880, além de 7 pontos e a suspensão da CNH. Barragens de 6 usinas hidrelétricas de Mato Grosso do Sul vão ser fiscalizadas. Falamos ontem aqui no MS2 sobre isso. A determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vale para 142 barragens em todo o país. Isso depois da tragédia de Brumadinho. O trabalho deve começar já na próxima terça-feira. As orientações para executar a fiscalização ainda serão repassadas pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a AGEPAN, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, que vai estabelecer um cronograma de checagem. Nós mantemos um convênio com a ANEEL, que a ANEEL é responsável por toda a questão referente à energia elétrica, né? Então, nós trabalhamos por meio de convênio de descentralização. Então, a geração de energia é uma das atividades descentralizadas para as agências estaduais.
Em Mato Grosso do Sul, serão fiscalizadas 6 barragens consideradas de dano potencial alto, ou seja, barragens em que o prejuízo ao meio ambiente e à comunidade seria grande em caso de rompimento. São a barragem da usina hidrelétrica em Sonora e as barragens das pequenas centrais hidrelétricas de Ribas do Rio Pardo, Chapadão do Sul e Água Clara, São Gabriel do Oeste, Rio Verde, Água Clara e Cacilândia. O trabalho será feito por engenheiros. Por meio de visita ao local e por meio de documentações que são obrigatórias do empreendedor apresentar regularmente, ou seja, o plano de segurança de barragens e o plano de ação de emergência são obrigações de serem apresentadas regularmente. Além dessas 6 estruturas que geram energia elétrica, Mato Grosso do Sul tem pelo menos outras 15 que oferecem menor risco. Por enquanto, elas não passarão por fiscalização, mas serão monitoradas. A ANEEL deu um prazo de 90 dias para que todas elas passem por uma atualização com base no plano de segurança de barragens. A responsabilidade pela atualização é do dono da barragem. Uma embarcação ficou isolada por 3 dias no Rio Negrinho, em Corumbá, no Pantanal. Veja aí, essa imagem está nas redes sociais. 20 pessoas, entre elas 5 crianças e 70 cabeças de gado, estavam na embarcação que ficou presa no rio. O local é o principal acesso para o rio Taquari, que liga Mato Grosso do Sul a outros estados. Pelo que a gente consegue perceber, e trabalhadores da região que estavam no local informaram, o excesso de camalotes no rio atrapalha a passagem. A embarcação conseguiu se mover após a ajuda de moradores que retiraram as plantas. Situação bem complicada, hein? Tivemos uma quinta-feira de sol e pancadas de chuva em várias cidades do estado e para amanhã está prevista a entrada de uma massa de ar seco. Com isso, na região sul não deve ter chuva e em todo o estado a temperatura máxima pode se elevar. Vamos ver outros detalhes da previsão. Ponta Porã deve ter uma sexta-feira de sol e calor, sem previsão de chuva. A diferença entre a mínima e a máxima deve ser de 12 graus. Na capital, a gente pode ter chuva isolada ao longo do dia. Pela manhã faz sol e a temperatura chega aos 27 graus, isso às 10 horas. Às 4 da tarde tem previsão de chuva isolada e deve ser registrada a temperatura máxima do dia, com os termômetros marcando 33 graus. À noite tem chuva isolada prevista e a temperatura às 8 horas deve ser de 30 graus. Mato Grosso do Sul e outros 8 estados encaminham carta ao Supremo Tribunal Federal preocupados com a queda na arrecadação e pedindo autorização para medidas emergenciais. Em Corumbá, o Ministério Público Federal está de olho no contrato de médicos com a Santa Casa da cidade. A gente volta já com todos os detalhes. Não sai daí não. Mato Grosso do Sul e outros 8 estados assinaram uma carta conjunta entregue ao Supremo Tribunal Federal em que eles pedem autorização para reduzir jornada de trabalho, salários de servidores e repasses para poderes. Cristina Mayumi está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa noite, Cris. Boa noite, Lucimar. Boa noite a todos. Olha, em nota, o governo de Mato Grosso do Sul disse que não vai reduzir a jornada de trabalho e nem cortar o salário dos servidores públicos aqui do estado. O secretário estadual de Fazenda, Felipe Matos, explicou que o estado assinou um posicionamento jurídico com outros 8 estados defendendo a legalidade da lei de responsabilidade fiscal. Essa carta foi endereçada ao STF. Uma medida cautelar suspendeu dispositivos da lei que permitiam a redução da jornada e do vencimento para casos em que o gasto com o pessoal ultrapassasse os limites estabelecidos pela legislação. Mas, de acordo com o governo do estado, isso não se aplica a Mato Grosso do Sul, porque o estado não ultrapassou esse limite. Nós estamos aqui no aeroporto de Campo Grande, onde há pouco desembarcou a bancada do Senado, a bancada de Mato Grosso do Sul no Senado. A expectativa era de que o governador Reinaldo Azambuja viesse recepcioná-los, mas isso não aconteceu. Lucimar. Obrigada, Cristina. E há pouco, ali também no aeroporto, ao chegar, Simone Tebet confirmou que é a candidata do partido, o MDB, para ser a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Vamos ouvir a fala dela. A principal comissão da casa, que é a CCJ, foi dada por direito
regimental, inclusive, ao PSDB. E só veio parar nas mãos do MDB num compromisso do MDB, dado apalavrado com o senador Tassi, com toda a bancada do PSDB, que seria eu a indicada. Em Corumbá, o Ministério Público Federal está de olho no contrato de trabalho dos médicos com a Santa Casa. No documento, o Ministério Público Federal considera as recomendações necessárias para assegurar eficiência no controle de recursos públicos, já que o hospital enfrenta uma crise financeira com um déficit mensal de R$ 700 mil. O MPF recomenda que a junta administrativa do hospital, formada pelas prefeituras de Corumbá, Ladar e governos estadual e federal, deve formalizar a contratação dos profissionais da saúde. A própria administração da unidade já admitiu que a maior parte dos médicos não tem nenhum tipo de contrato formal com a Santa Casa. De acordo com o MPF, a falta de vínculos formais de trabalho entre os médicos e a Santa Casa inviabiliza o pagamento de salários pelo SUS e ainda em caso de movimentos de paralisações, por exemplo, não garante a continuidade dos serviços prestados à sociedade. As procuradoras da República Maria Olívia Junqueira e Gabriela Tavares Câmara pedem ainda para que a junta administrativa tenha transparência, controle e isonomia, ou seja, igualdade e imparcialidade na contratação dos serviços. A administração da Santa Casa agora tem 30 dias para responder ao Ministério Público Federal. Se a recomendação não for cumprida, o Ministério Público irá analisar a possibilidade de tomar medidas judiciais cabíveis. A Santa Casa de Corumbá informou por nota que vai acatar a recomendação. Daqui a pouco tem o Jornal Nacional e na nossa página na internet as reportagens do MS2 e outras notícias para você. Boa noite, até amanhã.